bem? Gente, mas tá um frio aqui em São Paulo. Da última vez que eu olhei no meu celular tava 15 graus, deixa eu olhar agora. 15 graus aqui. Mas tá aquele 15 graus gelado. A minha mão assim tá uma pedra de gelo. Então estamos todos agasalhados aqui. E hoje é mais um videozinho de resenha pra vocês. Resenha de base. Eu até perguntei pra vocês nas redes sociais qual base vocês queriam que eu fizesse resenha primeiro, a da Tracta ou a da Zanf, porque as duas têm propostas assim bem diferentes, sabe? Aí a maioria optou pela Tracta, então eu já gravei, já postei a resenha da base da Tracta, só que hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre essa base da Zanf. Essa base aqui é um lançamento, é uma base líquida de efeito mate High Definition, ou seja, HD alta definição. E ela tem uma proposta completamente diferente dessa base aqui da Tracta. A única coisa que as duas têm em comum é que ambas prometem efeito mate. Essa base aqui da Tracta, ela promete alta cobertura, vitamina E, secagem rápida, etc. Já essa daqui da Zanf, ela promete efeito mate, só que High Definition. Quando a gente fala de High Definition, a gente fala de HD, são aquelas maquiagens que são usadas mais em vídeos e fotos, com efeito mais leve, mais natural, que é pra não dar aquela impressão que você está de base, mas ao mesmo tempo ela tem que cobrir os seus defeitinhos. Ela promete deixar a pele sequinha, alta definição, high definition e um efeito tensor imediato. Efeito tensor imediato é como se fosse um efeito lift, sabe? Que você aplica o produto, ele dá uma disfarçadinha assim naquelas linhas de expressões, prometendo assim deixar você com uma aparência mais lift, mais jovem. Então ele promete esse efeito, diz que hidrata a pele, reduz imperfeições, disfarça as linhas de expressão e uma aparência natural e uniforme. A embalagem dela é assim, tipo bisnaguinha, assim como a base da Tracta, só que a base da Tracta é mais gordinha e mais pequenininha. Eu não estou comparando as duas, tá, gente? É só pra ter uma base, um parâmetro pra mostrar pra vocês. A da Tracta vem com 40 miligramas e a da Zanf vem com 30 miligramas. A textura dela não é tão líquida, ela até tem uma textura assim mais durinha, porém, ela escorre, tá vendo? Eu coloquei aqui um pouquinho, mas se ela ficar um tempinho assim, ela já vai escorrer. Ela é como se fosse um moussezinho assim, só que ela não é tão consistente quanto essas bases assim de alta cobertura. Ela é um pouco mais fácil de espalhar por conta dessa textura líquida. E nas instruções de uso que vem escrito aqui atrás do produto, eles dizem que é uma base para você aplicar com a mão, mas eu preferi aplicar ela com o pincel mesmo. Eu coloquei ela aqui na minha mão. Essa cor que eu tenho aqui comigo é a cor 01 porcelana. Inclusive, quando eu recebi ela, eu achei que ela ia ficar clara pra mim, porque geralmente eu uso base com nome de bege, bege médio, bege natural. E tem as versões dessa base na cor bege médio, bege mel, bege natural. Se eu não me engano, eu vi na internet, são 7 tonalidades. E essa cor aqui, 01 porcelana, ela é a segunda mais clara. Tem a porcelana clara e depois vem essa daqui. Então, eu achei que ela fosse ficar clara pra mim, só que ela não ficou. Quando eu apliquei aqui na mão, ó, na mão, ela já fica num tom bem próximo à cor da minha pele. Só que depois que ela seca, ela oxida, e ela oxida bastante, oxida tipo um tom. Então eu tive a impressão, depois que ela secou assim no meu rosto, que ela ficou até mais escura que o tom da minha pele. Ela oxida bastante. Uma desvantagem dela é que para pessoas assim bem branquinhas ela não vai servir, porque o tom, um dos tons mais claros da base ainda fica escuro pra mim. Eu sou uma pessoa com tom de pele moreno, que seria tipo um bege médio. Então não tem tonalidades para peles branquinhas. Porém, para peles negras eu acho que ela vai funcionar bastante, porque eu vi tons de marrons, acho que tem marrom médio e marrom escuro. Ela tem tons para peles negras que eu acho que vai funcionar. Sim, gente, ela tem um efeito mate, inclusive um efeito mate muito maior do que essa base aqui da Tracta. Essa base aqui da Tracta, ela seca, ela fica mate, mas não é aquele mate seco, 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 seco. Ela é aquele mate que realmente seca na pele, assim como aquela base mate da Vult, ela seca tanto quanto, só que ela tem uma textura, quando você aplica assim no rosto, bem mais levinha. Ela é muito facinha de aplicar, ela é muito fininha e ela seca bem rapidinho. E pelo fato dela ser bem fininha, você pode aplicar 2 camadas dela sem problema nenhum. Tem gente que gosta de aplicar base igual eu apliquei na minha mão, sabe? Vocês viram que eu coloquei uma gotinha, espalhei assim e apliquei uma camada bem grossa. Eu não gosto de aplicar a base assim, porque se você aplicar uma quantidade grande assim, direto, de uma vez assim no rosto, a probabilidade dela ficar marcada, dela manchar, de ela acumular nas linhas de
expressões ou dela não secar completamente é muito maior do que se você colocar uma gotinha, aplicar uma quantidade bem pequena e ir espalhando, esperar secar um pouquinho e aplicar uma segunda camada. Então é muito mais fácil você aplicar de pouquinho e construir camadas do que você aplicar aquele rebocão de uma vez. Essa é a minha opinião e funciona muito comigo, tá, gente? Inclusive funcionou na base da Tracta, porque muita gente falou que ela transferiu e tal, só que eu apliquei a base dessa forma que eu falei pra vocês, bem de pouquinho, fui espalhando e depois apliquei um pouquinho mais e em mim ela não transferiu. E essa base da Zanf é a mesma coisa, se você aplicar ela de pouquinho, uma camada fininha, espalhar, espalhar, espalhar e depois aplicar uma segunda camada, eu acho que o resultado vai ficar muito mais bonito na pele. Em relação à cobertura, eu acho que ela tem uma cobertura média, o que é natural para as bases de alta definição, porque essa é a proposta da base. Ela não promete alta cobertura, ela promete uma cobertura de alta definição, que é aquela que você aplica a base de forma que você corrige os defeitinhos da pele, mas ela fica com aquela aparência mais natural. Então eu acho que ela cumpre bem essa proposta, porque como vocês podem ver na aplicação, ela cobriu bem os meus defeitinhos, não ficou reboco, mas ficou aquela cobertura bem natural, que pra foto e vídeo vai parecer que é a sua pele mesmo. E também pelo fato da textura dela ser bem fininha, você não tem aquela impressão que você tá o tempo todo de base, sabe? Pelo contrário, gente, você não sente que está de base. Não sente. Depois que você aplicou e depois que ela secou, a impressão que você passou pó, assim, sabe? Tanto que eu acho que ela dispensa o uso de pó, não há necessidade de aplicar pó. E aí ela dá aquela aparência super natural. E mesmo depois que seca, mesmo ela ficando bem sequinha, tão sequinha quanto a base da Vult, ela não fica repuxando a pele. Ela disfarça, assim, as linhas de expressões e, apesar de ser uma base de efeito mate, gente, eu acho que pode ser usada tranquilamente em peles maduras, porque ela é tão fininha, pelo fato dela ter esse efeito pozinho e esse efeito tensor imediato que disfarçam as linhas de expressões, ela não vai acumular nas linhas de expressões. Eu apliquei essa base faz mais de 2 horas e eu não achei que ela acumulou nas minhas linhas de expressões nada, pelo contrário, ela deixa aquela sensação assim de pele macia, sabe? Então essa é a primeira base mate que eu acho que vai funcionar para uma pele madura. Então isso foi um ponto positivo para ela que eu achei muito relevante, bem legal isso. Em relação ao fato dela hidratar a pele, eu não passei nada abaixo da pele antes de aplicar a base, porque eu queria mesmo sentir o efeito da base diretamente na pele, sem que nenhum produto pudesse influenciar, sabe? Eu não achei que ela dá aquela sensação que você passou um creme hidratante no rosto, como acontece quando você aplica um BB Cream, por exemplo. Eu não acho que ela dá aquela hidratada. No entanto, depois que você aplica e você termina sua maquiagem, que ela fica sequinha, eu acho que ela dá uma impressão de pele assim aveludada. Gente, é a mesma coisa que eu não tivesse de base. Olha, eu vou até aproximar pertinho pra vocês. Eu fiz a aplicação dela, é como se fosse a minha pele mesmo, e é essa sensação que eu tenho com essa base. E ela reduz as imperfeições? Na minha opinião, eu acho que sim. Não é aquele negócio de que, uau, é uma máscara que você vai aplicar e vai cobrir tudo e você vai parecer 10 anos mais jovens. Não, eu não acho isso. Mas ela disfarça, sim, as linhas de expressões no rosto. Então eu achei isso muito legal dela. E ela tem uma aparência natural e uniforme. Isso é verdadeiro? Sim, é muito verdadeiro. Eu acho que ela deixou a minha pele como se fosse a minha pele mesmo. Ela é bem sequinha, eu esqueci de pegar papel pra mostrar pra vocês, só que a impressão que dá é que ela seca e se transforma assim em micro pozinhos, assim, sabe? Então ela não transfere assim fácil, mas se você ficar esfregando, passando o dedo assim, o que vai acontecer é sair tipo um pouquinho dela em pó e não líquida, não questão de transferir mesmo, sabe? E aí só pra comprovar aquilo que eu falei pra vocês no início, eu passei uma tremenda de uma quantidade grande aqui na mão e ela inclusive já oxidou e já ficou da mesma corzinha que a cor da minha mão. Só que como eu passei uma quantidade grande, olha, se eu colocar a mão aqui, ela vai transferir. Ela vai transferir porque tem uma quantidade muito grande, então ela vai demorar muito pra secar. Mas passando uma quantidade fininha do jeito que eu falei pra vocês, ela não transfere e não transfere nada. Pode aplicar 2 camadas fininhas que ela não vai transferir. Então, gente, eu sou contra a você aplicar aquela camada super grossa e super reboco no rosto. Se você gosta de base de alta cobertura, se você gosta de maquiagem igual aquela pele de porcelana, compre uma base específica para isso, que deixa a sua pele como pele de porcelana, você aplicando pouca quantidade, porque muita quantidade você vai ficar com o rosto melecado, sim. E aí não tem base mate que vai secar se você aplicar em grande
grande quantidade, tá certo, gente? Então eu amei a proposta dessa base, sabe? Eu sou uma pessoa que eu prefiro base com efeito assim mais natural na pele do que aquela base com efeito de porcelana, e achei que pelo valor dela tá super valendo a pena. Eu recebi essa base aqui da loja Território da Beleza de Porto Alegre, mas o precinho dela assim super baratinho, eu acho que custa na faixa de 25, 26 reais. Então eu tô muito feliz assim de estar experimentando bases nacionais que sejam de boa qualidade. Ela não é uma base à prova d'água, assim como a base da Tracta também não é à prova d'água, porém ela vai resistir umas respingadinhas que der ou se você chorar. Se você tomar uma chuva com ela, se você esfregar água no rosto, ela vai sair. Porém, acho que um chorozinho, uma lagriminha assim, ela resiste também, assim como a base da Tracta. As duas saem facilmente esfregando assim debaixo do chuveiro, que eu já testei, tá certo? Elas têm propostas bem diferentes, só que eu amei as duas. Para uma alta cobertura, essa tá perfeita. Para uma cobertura super natural, essa daqui tá mais do que perfeita. Eu amei mesmo. O cheirinho dela é agradável, não tem um cheiro ruim. E sim, ela está super aprovada, uma base que eu usaria facilmente no dia a dia. Gostei muito. E espero que vocês tenham gostado também, gente. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que isso me ajuda muito na divulgação. Aliás, nós completamos 20 mil inscritos no canal essa semana e eu estou muito feliz com isso. Muito obrigada pelo carinho, gente. Eu não tenho palavras para agradecer o carinho de vocês. Tô muito contente mesmo. E um beijo enorme para vocês e fiquem com Deus!